Bom, eu sempre gosto de fazer uma oração antes, né, para a gente começar os nossos trabalhos, para ir redondinho do começo ao fim, certo? Então vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força, sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos, cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz e da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e que assim seja. Maravilha. Bom, toda vez que nós estamos aqui depois da liturgia, conversando e estudando, sempre entra o assunto de família, né? Sempre tem uma confusão na família. Ou tem um elemento, ou dois, ou três. O parente problema, parente difícil. Então a ideia hoje é a gente entender um pouquinho mais sobre o grupo familiar, não na ótica material, mas na ótica espiritual da coisa. Porque os nossos amigos, irmãos espirituais já deixaram um monte de coisa escrita e eu fiz um apanhado, um compilado dentro disso para a gente poder estudar um pouquinho, para entender melhor esses conflitos. Mas normalmente nós achamos que o outro é o problema e às vezes somos nós o problema. Nós que somos encrenqueiros, nós que ficamos brigando, nós que queremos do nosso jeito. E acaba virando confusão dentro de casa. Mas existe um motivo para a gente ter parentes, né, no grupo familiar que gera alguns conflitos. Então temos famílias que são laços de amor eterno, mas também temos as algemas do desafeto dentro da família. Vamos entender por que cada um fala alguma coisa aqui, nós vamos ver por quê, tá bom? Então vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Ele já comenta alguma coisa aqui. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto ao regressarem novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, que são os espíritos, velam pelos que se acham em cativeiro, que são os encarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Dá aquele empurrãozinho para ver se vai, né? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Até aí, maravilha, certo? Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ele não é da família. Ou é a ovelha negra, né? Ele fala assim, esse aqui é a ovelha negra, né? Não bate nada com nada.
Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então há uma razão para isso, certo? Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, nós já estamos vendo aqui um dos motivos, né, das famílias terem divergências, problemas, né, essas coisas. Porque você pode ter espíritos antipáticos ou estranhos na sua família, que não bate com você. Pode ser um filho, um tio, uma sogra que entra na família, né, um sogro, e assim vai, certo? Vamos continuar. Tem mais gente falando sobre o assunto. Vocês já leram esse livro, O Consolador? Ele é um livro de perguntas e respostas, onde fizeram um monte de perguntas para o Emmanuel, e o Emmanuel responde através do Chico Xavier sobre vários assuntos, vários temas, né? E, logicamente, eles acabaram falando sobre a família. Então, na questão 34, perguntam para ele: a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Aí o Emmanuel responde: na esfera espiritual persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores da Terra, ora na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames, que são ligação, vínculo, do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, mesmo tendo alguma encrenca, alguma confusão, a gente aprende na família. Um ajuda o outro de qualquer maneira, certo? Por mais que seja transtorno, né? E também na pergunta 110, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Vocês já vão adivinhar o que ele vai responder aqui, né? Qual a melhor escola? Ainda é o lar, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, esta é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, já tem mais um sentido aqui, porque que o lar, né, e a família estão reunidos. E na pergunta 175, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim, né? O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras, ou seja, experiências de outras vidas vividas, não só aqui, mas em outros lugares também. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro,
a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Pretérito são vidas passadas, né? Passado. Então imagina o seguinte, nós só vamos conseguir entender as encrencas de família, as encrencas entre as pessoas, se a gente também olhar para o seguinte sentido. Nós vivemos várias vidas, cada vida de um jeito. Então, em uma vida a gente pode ter confusões com um ou com o outro, desafeto com um ou com o outro. E o que Deus faz? Reúne todo mundo, às vezes, numa família, para o pessoal começar a se acertar, começar a se ajustar, começar aquele que foi prejudicado começar a ser ajudado e assim por diante, tá? E nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, ou seja, se esquecem, as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, se neguinho morre ou acha que o parente difícil morreu e acha que não vai continuar, pode se preparar que vai se encontrar de novo para continuar a resolver os perrengues, certo? Quem mais fala disso? André Luiz. Parentes difíceis. Quem é que tem parente difícil aqui em casa? Quase ninguém, né? Ninguém tem, né? Parente difícil não, né? Tem problema, né? Mas difícil não, né? No livrinho Sinal Verde, né? Também do Chico, André Luiz comenta sobre parentes difíceis. Isso aqui é legal. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que a lei de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Então tem um motivo. Eu já ouvi alguém dizer assim, que Deus parece Casas Bahia, né? Coloca todo mundo junto para ir pagando as prestações de pouquinho em pouquinho, até resolver, né? Até finalizar a conta, né? O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Por isso que tem que trabalhar a paciência. Às vezes a gente perde a paciência, né, com o parente, né? Mas não tem jeito. Principalmente aquele cunhado folgado, né? Aquele que é mais folgado, que entrou na família, né, depois, né? Esse é o que gera mais problema. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. É que a gente não lembra, né? Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. E aí, começou a fazer sentido agora? Por que tem umas encrencas na família? Tem umas faíscas, umas arranca-toco. E é interessante porque a gente faz bastante terapia aqui de vida passada e geralmente quando a pessoa tem a queixa principal, que é um parente, a mãe, o pai, o irmão, alguma coisa assim, geralmente o que eu mais pego é mulheres com problema com a mãe. Quando você entra em regressão e você começa a ver, tem acesso, né? Se o mentor habilita, ela tem acesso a algum conteúdo de vidas passadas, ela passa a entender por que a mãe está com conflito com ela. Quando ela percebe esse caminho, faz uma catarse e aquela energia se dilui, ela entende por que a mãe tem alguns problemas. Passa um tempo, a pessoa vem e fala para mim, nossa, minha mãe mudou comigo depois da TVP. Não é que a mãe mudou, é que a pessoa ainda estava com aquela frequência, ou com aquele comportamento, com aquela atitude, com aquela conduta que deixava... Estou dando exemplo da mãe e filha, que deixava a mãe com o pé atrás.
partir do momento que ela entendeu e mudou a frequência dela, aquilo foi diluído, pronto, a mãe começa a olhar para ela de uma forma diferente. Até porque, se nós olharmos para a estrutura familiar, a mãe aceitou aquela criatura como filha para poder, resolver os perrengues. Então, é um passo muito grande para poder resolver as situações. E geralmente resolve, porque a pessoa entende, puxa vida, aquela pessoa me trata assim, caramba. Quando vai ver, é ela que é o problema, não é o outro. É a vibração dela, as coisas que ela faz e assim por diante. É bem interessante. Aí a gente começa a entender esses negócios aqui de parente problema, difícil e assim por diante, né? Vamos lá, vou continuar. Joana de Ângeles também dá o ar da graça nos livros lá, editado pelo Divaldo Franco. O que ela fala? Na estrutura profunda da individualidade humana encontram-se as experiências milenares do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor do seu destino, nunca será demasiado repetido. Renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Então ela está falando que tem uma relação dessa vida com vidas passadas, vidas anteriores. Em face da variedade de renascimentos, nem sempre consegue diluir as lembranças, que permanecem em forma de tendências e aptidões, de desejos e necessidades. Que era o que eu estava comentando com vocês aqui sobre a TVP, né? A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Mas aí ela dá uma dica bacana aqui. Aí eu acho que a dica agora é a mais bacana. Merece ter-se em mente sempre que toda situação embaraçosa e infeliz defrontada deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, a fim de que não sejam transferidos de plano os fenômenos da reparação e da paz. Se a gente acha que se a gente não melhorar, não tentar resolver os problemas que tem na família, dentro de casa, que a gente vai morrer, vai acabar e a gente não vai levar isso para frente, vai voltar de novo até resolver o problema. Então, conforme a gente vai estudando e vai melhorando os nossos conhecimentos, essa dica fica, fica bem, assim, evidente, Deve ser regularizada antes da ocorrência da morte física, para não levar isso para frente, para não levar essas encrencas para o futuro. Continua aqui, nesse livrinho Em Busca da Verdade. Em razão da anterioridade das experiências humanas e de relacionamento, renasce-se no clã familiar, no qual se encontram geneticamente os elementos básicos propiciatórios ao programa de elevação moral e espiritual, em vez de naquelas que se gostaria de viver. Eu quero ir ali, não, você vai. Quero ser filho da rainha Elizabeth. Não, você vai lá pro Brasil e vai resolver a perrenga lá naquele clã lá. Nesse grupo doméstico, é muito comum encontrar-se também os familiares inamistosos de ontem, que voltam a reunir-se a fim de reorganizar-se, trabalhando as imperfeições, retificando a direção dos sentimentos vis de outrora, através da fraternidade, do respeito que deve viger entre todos. Mas a gente nunca olha desse jeito, A gente quer resolver a situação de outra maneira, Irmãos e demais membros do clã serão constituídos por companheiros de caminhada anterior, nem sempre ditosa ou digna, dando lugar à felicidade do grupo aos mal entendidos. Por isso que de vez em quando estoura uma pipoca, um vulcão dentro da família, Por essa razão existem as famílias que se vinculam pelos laços espirituais e aquelas que resultam dos fenômenos biológicos, portanto consanguíneos.
Em ambas se apresentam os sucessos necessários aos impositivos da evolução. Então, se você está reunido aqui nessa família lá na Idade da Pedra, de repente você vai estar reunido aqui de novo para resolver Quem é que jogou a pedra lá da outra vez e acertou a cabeça lá? Agora vai ter que, né, pedir desculpa, já está bonitinho, né? Pensa que é fácil? Não é fácil, não. E o Ramatiz também fala, nesse livro A Vida Humana, o Espírito Imortal, ele também dá uma dica, bem legal também. O agrupamento doméstico é considerado no espaço um curso vestibular para o evento da família universal. Quem é a família universal? Todos os espíritos, certo? É uma espécie de triagem onde se classificam os cidadãos diplomados na fraternidade consanguínea e que se mostram eletivos para aplicar no mundo profano os dons superiores adquiridos e desenvolvidos entre a parentela humana. Parentela humana. O lar proporciona ao espírito encarnado as iniciativas do sentimento fraterno e da conformação. No mesmo lar, as almas reciprocamente hostilizadas em existências passadas contemporizam-se de suas diferenças, porque se vinculam à mesma linhagem consanguínea e no ambiente doméstico e por força da sobrevivência física avançam para a compreensão espiritual definitiva. Então tem um motivo aqui, certo? Os filhos são hóspedes nem sempre desejados, que por força dos conflitos passados achegam-se para substituir o ódio pelo amor, a desforra pela indenização. O lar funciona como um curso de confraternização e ajuste de sentimentos em conflito do passado. Pais, filhos e demais membros da mesma família são um grupo de espíritos compondo um conjunto interessado no mesmo reajuste espiritual recíproco das mazelas vivenciadas em outra vida. O lar terreno é a escola providencial, onde os espíritos adversos apagam o incêndio de ódio vivido anteriormente e se renovam nas lições do amor, embora sob os interesses das relações protetoras da família. Além da sua função precípua de escola de educação espiritual, o lar terreno ainda pode ser acolhido à conta de oficina, onde os espíritos se reabilitam e se retificam, alguns atraídos pelo amor cultivado há milênios, outros imantados pelas paixões e pelo ódio vividos no passado. Não é a mesma coisa que a Joana Diante estava falando? A mesma conversa deles é tudo igual. Olha, vocês estão juntos para resolver os perrengues, não tem jeito. Tem que aguentar, tem que fazer o melhor possível. Por isso que a Inês me aguenta, né, Inês? Né? Que eu sou a pedra no sapato, não sou? Só Deus? Não, só você. Por isso que o nome dela é Inês Luz, porque ela tem luz, ela me aguenta. Você conseguiu saber. Tá me reformando. Parente difícil? Estou me reformando, parente difícil. E o Paulo de Tarso também fala, né, em Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Lá já estava ruim desde aquela época lá. Desde daquele tempo o negócio já estava feio, porque está escrito isso. Está no livrinho Fonte Viva, ó, capítulo 156, sobre os parentes. Logicamente o Emmanuel comenta. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Não existe casualidade. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Pagar com alegria. Pagar com alegria. Né? Por isso que eu pago minha conta com a Inês com alegria. Né? Já há 30 anos já. Dia 13 de agosto agora fez 29, né? Foi domingo, dia dos pais, né? Foi 29. Mais um aninho a gente vira para 3.0, né? Vamos continuar. Ó, inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto. Isso aqui é cruel, hein?
Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância da atmosfera caseira. Ou seja, na rua, o cara, né? O cara é gente boa pra caramba. Chega em casa, já chuta o cachorro logo na porta, né? Incrível. Ué, já viram essa cena já, né? O cara já chega... Enfim, que se fazem verdadeiros trovões, né? Acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Nem sempre. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício, que é o que a dona Inês estava falando ali. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, ele está falando para a gente ter paciência, certo? Jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Praia estreita, é ali, ó, todo mundo juntinho, né? Resolve aqui para poder... Olha, já vi casos que já, nossa, a gente faz terapia, a gente vê. Já vi casos assim, a família era harmoniosa, linda, todo mundo cresceu, aquela paz, todo mundo bonitinho. Aí a filha arranja um cara que, entra na família para derrubar o dominó assim, um atrás do outro. Aí pronto, a família vai ter que começar a se reestruturar. E já viu o contrário também, aquelas famílias totalmente desestruturadas. O cara arruma uma menina que tem uma família estruturada, sabe, bem, e o cara vai aprendendo. Também, ao contrário, também vale. Então tem os dois lados da moeda, né? Que o cara pode ter entrado numa família para ralar e fazer as coisas, de repente ele conhece uma moça e... ou ao contrário, né? E a coisa anda pro lado dele, o cara muda. O que aconteceu comigo? Mudou. Mudou. O cara mudou. O cara mudou. O cara mudou. A litáurica também fala alguma coisa nesse sentido, né? Vamos ver aqui. A gente sabe que na litáurica a gente, né, procura entender o processo áurico, né, para poder entender as energias, essas coisas todas. E o seu Luiz deixou alguma coisa aí no livro da litáurica, talvez vocês não perceberam, mas tem. Ó. Daí é que muita gente é surpreendida ao morrer, pois descobre quando é muito tarde ter errado muita coisa em vida. E aí depois que morreu, putz, e agora? Errei um monte de coisa, como é que eu vou resolver? Mas esses espíritos começam a segui-los e muitos são os que a percebem tão perto quanto seja a ânsia, a necessidade e até da possibilidade de ajudá-los, isto é, em função das dívidas kármicas que os liga, devidas aos favores recebidos nas antigas convivências ou no acerto das diferenças ocorridas, dos normais desentendimentos entre parentes ou até ofensas e desentendimento entre as pessoas. Esses antepassados podem manter-se em posição de cobradores, podendo chegar tão perto da aura desse vivo quanto lhe permite a consequência da passada relação. Tudo depende da diferença kármica existente, pois este é o passado da alma a ser resgatado. Uma vez uma moça, acho que você vai lembrar, Ricardo, uma moça vinha aqui na litáurica, de repente ela sumiu
E depois ela, de um tempo, apareceu, falou que estava cuidando da mãe, por isso que ela não vinha aqui e tal. E ela relatou o seguinte, ela veio pedir ajuda, ela relatou que depois que a mãe dela desencarnou, ela estava sentindo as mesmas coisas que a mãe sentia e ela estava preocupada porque ia para o mesmo quadro e né? Ia seguir o mesmo roteiro. Na hora que nós abrimos aqui o atendimento para ver, a mãe estava colada nela, nem tinha percebido que tinha desencarnado. Era a filha mais querida, a filha que ajudava, que... Aí, conversa vai, conversa vem, explicou, conscientizou, caminhou, pronto, terminou. Quer dizer, está colado aqui no campo áurico, não tem jeito. E fica, e muita gente não percebe. Né? Então, isso também acontece, por causa das dívidas kármicas que ligam as pessoas umas nas outras. Oi? Também a pessoa às vezes não toma consciência. Ficou grudado no Divaldo, isso. Olha. Oi? O encarnado que se apega. Exatamente. Tem o filme Ghost, logo no começo tem uma imagem bacana, né? Que o cara tá com a namorada, tá andando, aí tem um assalto, ele ouve o tiro, sai correndo atrás do bandido, tem até umas manchas escuras, ele sai que nem um doido, não pega. Quando ele volta, ele dá de cara com o corpo dele no chão, a namorada chorando até, e aí começa a saga dele de querer falar com a namorada, né? Mas é assim, a gente atende vários aqui que é assim também, o cara nem sabe que desencarnou. Passa batido e nem vê. Mas vamos lá, vamos continuar. Tudo aquilo que fazemos, conforme a moral certa, nos traz consequências benéficas, ou serão provas para o futuro. Pois para cada má ação corresponde a sua exata consequência, a pagar diretamente para aquele a qual devemos, na casualidade que iremos encontrar nas nossas reencarnações. Na casualidade, que casualidade é essa? Geralmente é o grupo familiar, porque não é casualidade, certo? De propósito, você vai lá agora, mas vão ficar junto. Os valores morais estão ainda no cumprimento dos nossos compromissos com os nossos antepassados e com os pais, família e filhos, pois tudo isso é continuação de histórias do passado e germe do nosso futuro, que irá ser a base daquilo que iremos receber ao nosso retorno à vida. Ou seja, se a gente não entende isso e não passa a trabalhar e melhorar essas situações, a coisa repete e fica, né? Um looping, né? Uma roda de samsara. Quando Jesus dizia que todos os homens são irmãos e que deviam, por isso, afeição uns aos outros, excedia-se um pouco diante de um contexto bem maior e mais complexo, inexplicável para os seus tempos. Pois se é verdade que a humanidade é uma grande família, é igualmente verdade que esta família é composta de muitas famílias espirituais, nos quais os enlaces são maiores e vão sempre além da família material, em que existem os verdadeiros laços de afeição. Ele está falando aqui da família espiritual, certo? O que significa que o nosso próximo é o nosso verdadeiro irmão e que lhe devemos ajuda, também se esse está no plano espiritual. Isso acontece muito, é uma das coisas que o seu Luigi na litáurica bate bastante, assim, repete. Geralmente, quando tem um parente nosso que desencarna, com o tempo a gente acaba esquecendo. Mas se nós somos energia, a matéria é um meio só de se manifestar, então quando o corpo se desliga da energia, o que sobrou? Sobrou os sentimentos, sobrou as emoções, a consciência, está tudo ali, naquele campo energético. Daí para frente, o resto é consequência. E a gente esquece, às vezes tem que lembrar, pôr o nome ali, fazer oração, aquelas coisas todas, porque o cara está pedindo ajuda, não sabe para onde vai. Não teve esses conhecimentos antes, né? Ficou preso na situação aí de 1500 anos. Enfim. Joana de Anjos repete aqui a família no despertar do espírito, também comenta mais um pouquinho aqui. Olha que bonitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o cachorro, mais o gato. Legal, né? A família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução, porquanto no mesmo clã os indivíduos são conhecidos. Claro,
Você sabe quem é o esperto, quem é o malandro, quem ajuda, quem atrapalha, quem dá problema e quem, né, resolve os problemas. Você sabe, está no mesmo clã, você sabe. Não podendo disfarçar os valores que os tipificam, né? Os espíritos antipáticos entre si, quando se reencontram na família, unidos pela consanguinidade, expressam essa animosidade de muitas formas, o que gera transtorno cuja gravidade tem dimensão dos problemas vivenciados. Somente há legítimo relacionamento que poderá ser considerado saudável quando as pessoas ou seres que intercambiam as expressões de afetividade ou de interesse comum, mesmo que discordando de ideias e posturas tomadas, agem em clima de agradável compreensão, ensejando o crescimento interior. Aí entra aquele caso, né? Jesus perdoa, deixa pra lá, você vai arrumar confusão e você vai começar a viver com essa criatura. Pode pôr 1000 anos aí, fácil, né? Não, vixe Maria, nem sei. Acho que eu devo ter aprontado tanto para Dona Inês me aguentar. Ó. Vamos lá. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu sei porque eu sei o que eu era e eu já tenho uma ideia do que eu sou. Então eu estou falando de causa própria. Eu sei o que eu estou falando. Estou melhorando. No geral, as pessoas temem os relacionamentos mais sérios porque não desejam ser magoadas. Não há crescimento psicológico sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito das emoções. Daquela raladinha, né? Aí tem que ir. Assim, então, cabe a quem deseja o amadurecimento a permanência no cultivo de pensamentos salutares, estimando as boas leituras e evitando as expressões chulas. Expressões chulas. Fazia tempo que eu não escutava isso. Quando alguém experimenta conflito no lar e não consegue superá-lo, este o seguirá aonde for, porquanto, sendo de natureza interior, necessita ser diluído antes que superado. Por isso que às vezes a terapia ajuda pra caramba, a terapia de vidas passadas. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade é o lar. Mas eu acho que o lar foi muito difícil porque o casal não tem harmonia. Ixi, o casal não tem harmonia, o resto, até o cachorro fica correndo atrás do rabo. Pai e mãe brigando é muito ruim. E pai e mãe brigando realmente é muito ruim, eu sei disso. Ele mora com o palhaço. Você queria ir embora com o palhaço? Por quê? Teu pai e mãe... O palhaço era só alegria? Até que você viu o palhaço brigando com a mulher barbada, aí acabou a fantasia. Eu vi o palhaço brigando. Com a mulher barbada. Não, quer ir embora com o palhaço porque é tudo alegria, né? Aí ela viu o palhaço brigando com a mulher barbada. Pronto, acabou a alegria. Eu achava que o palhaço era 24 horas. Tem um dia que eu vi o palhaço brigando com a mulher. Acabou a alegria, É assim mesmo. O lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole, um ou outro, gerando criaturas do bem, assim como servos da perturbação. Né? O lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual. Eu vou viver com a minha avó 50 anos. Eu nunca vi meu avô nem minha avó brigando. Você já tinha 50 anos? Quando... Não, minha avó. Confusão, né? Eu não via. Meu avô era um doce de pessoa. Minha mãe é um pouquinho assim, mas meu avô era um docinho. Eles não brigavam. Não brigavam? Você não via, né? Tá bom. Vamos continuar. Bom, e para finalizar, que eu deixei por último, logicamente, comentário de Jesus, no livro Vida de Jesus, ditado por ele mesmo. Esse livro é fantástico, já li umas 5, 6 vezes, e tem um capítulo lá no finalzinho que ele fala da família, da fraternidade familiar e tal. Eu acho que assim, é o mais assim sucinto e mais assim
profundo na explicação. Vamos ver o que ele fala. Está lá, de vez em quando a gente lê lá. Assim, portanto, é de todos formado a família humana de espíritos, sendo também eterna, porque os laços da matéria se destroem, enquanto que nada é a morte do espiritual, senão a volta à vida. Então aqui ele já está falando que nós somos energia, espírito, alma, né? É isso que importa. Quanto maior é o adiantamento do espírito nas coisas do Pai, mais garantidos se encontram entre os laços de sentimentos e da luz da alma, ligados entre eles pela própria condição que esse mesmo adiantamento lhe deu e unidos a seus semelhantes, tanto mais estreitamente quanto maior é a atração do carinho e das afinidades que arrastam aos diversos núcleos de espíritos para rumos também diversos, ainda que sempre dentro da família comum que formam todos os espíritos. Então o que ele está dizendo? Que a grande família mesmo são as famílias dos espíritos, certo? A gente dá uma escapadinha e vem para a encarnação, aí é só aquele grupinho, aquele clã, né? Mas a grande família mesmo é a espiritual. Aí ele já vem aqui acho que ele já começa a falar bacana mesmo. Assim, pois, só transitória é a condição do espírito que tomou um corpo e, formando famílias carnais, consegue nelas a formação de laços espirituais, ligando o melhor dentro da família espiritual, que é o objetivo, enquanto que a carnal constitui apenas um meio. Pô, isso aqui é fantástico. As condições da família carnal encerram os altos propósitos do Pai que, mediante elas, sabiamente fazem brotar os mais belos sentimentos entre os esposos, entre os pais e filhos, entre os irmãos e irmãs, transformando o ódio momentaneamente oculto pelo véu da matéria em estreitos laços de afeto que vão depois entrelaçar os membros da família espiritual em pontos em que a recordação das ofensas ou o desejo de vingança deixaram manchas de obscuridade no meio de campos de luz. A gente deixou o rastro lá para trás, né? Então precisa melhorar. Agora aqui vai finalizar bacana. Irmãos meus, vede no que ficou dito a sublime religião de Deus que a todos alcança, inundando de luz vossas consciências, indicando-vos o caminho para a felicidade, pelo cumprimento da lei de justiça, que integralmente se traduz na lei do amor. Porquanto, sendo Deus a justiça, é também o amor, e é no amor universal onde toda a justiça repousa, e tampouco há amor fora da justiça. Aqui ele arrematou, alinhavou, deu, né? Isso aqui, quando eu li, guardei e falei, legal. O livro todo é bom, né? Mas esse pedaço da família é... E a gente às vezes lê e nem percebe, né? Fantástico, ó. Porque a lei de justiça é amor, né? E é no amor onde toda a justiça repousa. Né? E não há. E tampouco há amor fora da justiça. Ou seja, todas as consequências, tudo que acontece, falar, porque acontece comigo? Não, tudo isso é justiça, tudo isso é amor. A gente apanha para aprender. Entendeu? Não tem outro jeito. Não tem o ditado? Se não vai por amor, vai pela dor? Então, beleza? Acho que depois dessa dá pra gente, né? Ser melhores na família, né? Eu já procuro ser mais bacana com a Inês, né? Mais solidário, ajudo mais, né? Não reclamo tanto, né? Obedeço. Lavo a louça, enxugo tudo, faço tudo, deixo a cama arrumada, limpo a casa, faço um monte de coisa, né? Deixa a dona Inês mais feliz. Beleza, Ricardão? Sou eu comprando. Fala boa? Tranquilos? E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Espero que essas informações tenham ajudado vocês de forma ampla. Então não adianta reclamar da família. Família, depois de tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão, né? Que a família é um grupo de espírito encrenqueiro do passado, que agora está todo mundo junto para resolver os perrengues. Não é isso? Então vamos resolver, né? Porque senão, como diz a Joana, né? Não vamos deixar para depois da morte para resolver, vamos resolver agora, antes de morrer, né?
Para não levar isso para frente, né? Essa dívida, né? Porque vai com juros, correção, um monte de coisa, né? Vai que, né? Tá bom? Celso, então, ser feliz é a exceção. A regra é quando você for feliz, já acabou tudo e... Não, a felicidade, eu entendo assim, a felicidade plena não existe. O que existe são momentos felizes. E esses momentos felizes você compõe no dia a dia, nos seus atos, na sua conduta, nos seus comportamentos. Então, quanto mais você vai melhorando isso, melhor você dorme, melhor você levanta, melhor você passa o dia. E aí você fala assim, eu estou numa felicidade. Você vai deixando. Vai crescendo, né? Vai crescendo, desculpa, esses momentos felizes. É assim que eu entendo. Mas você nunca vai ser feliz eternamente, isso não existe. Só conflito. Aí aquilo vai diminuindo e vai tendo maior felicidade, né? Eu acho que é até um pouquinho diferente do que você está... Eu até estou entendendo que você está querendo se expressar, não é? É assim, ó. Quem disse isso foi o Juliano Posato, eu achei muito bacana. Quanto maior o conhecimento, maior é o amor manifestado. O que significa isso? Quanto mais você conhece esses preceitos, conhece todo esse processo e você põe isso em prática, você deixa de achar coisas ruins, porque você começa a entender o outro, você começa a entender o que está acontecendo. Então, elimina conflito, elimina um monte de coisa. Então você deixa de, por exemplo, de reclamar, deixa de bater de frente, as coisas vão acontecendo, você fala assim, pô, vou esquentar a cabeça com isso. Porque não vai tirar a tua paz, entendeu? É a hora que você entra para a meditação, você começa a fazer oração, você começa a entender todo esse processo. E vai estudando, vai conhecendo e a coisa vai melhorando. Então você deixa de ter conflitos, aquela coisa que te irritava já não te irrita mais, porque você já está vendo que não está dando certo, ou você já está fazendo oração para aquela energia já perder a força. Aí você vai aprendendo. Então, na verdade, você vai juntando no seu dia a dia momentos de tranquilidade, de paz, de paciência, aquilo vai criando uma felicidade, vamos dizer assim. Aí você vai ficando bem, vai ficando zen. Olha, todo mundo tem história de dores, de sofrimento para contar. Mas se você fica nessas histórias de dor, você volta naquela frequência, você volta a sentir aqueles problemas, você volta... Então, passei. Resolveu, legal. Virou uma experiência? Virou. Não quero mais passar. Assim você vai diminuindo essas ocorrências e a coisa vai começando a ficar vidinha tranquila, boa, tua paz e tal. Beleza por hoje? Tá bom? Valeu? Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior e amparar os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelo laço dos afetos ou pela algema do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Gratidão pela paciência de vocês. Bom descanso.